Você sabe qual a importância do marketing para sua imobiliária? Ou melhor, será que você faz marketing para sua imobiliária? Por meio de boas ações é possível construir uma marca forte, melhorar o relacionamento com os clientes, engajar os consumidores, criar mais alternativas de receita e aumentar as vendas. Mas para tudo isso acontecer, antes você precisa entender se o que você está fazendo está correto. E no episódio de hoje nós vamos desbravar tópicos importantes e que muita gente deixa de lado, e a minha companhia nesse bate-papo é a consultora de marketing, especialista em performance digital e membro ativo da minha equipe, Raíssa Baja. Seja muito bem-vinda, Rai, tudo bem? Oi, Mai, tudo e você? Tudo ótimo. Rai, a gente vai começar aqui falando de um ponto muito importante do marketing. Quando a gente fala de marketing especificamente, as pessoas não sabem se elas fazem ou não marketing. Todo mundo chama uma publicidade, uma postagem de marketing. Mas eu vou começar o nosso programa aqui explicando exatamente o que é o quê, qual que é o ponto de cada i, né? Por exemplo, quando um corretor coloca uma placa de vende ou aluga-se num imóvel, o que ele está fazendo é uma divulgação. Quando você corretor, pega uma foto de um imóvel, coloca uma artezinha em cima dela e posta nas redes sociais, o nome disso é design gráfico. Quando ele faz um anúncio numa revista, o nome disso é publicidade. Se ele faz um open house no imóvel, o nome disso é RP, Relações Públicas. E daí ele junta tudo isso, mais análise de dados, campanhas direcionadas, estudo de performance, estudo de público-alvo, isso sim é marketing. Na sua opinião, qual o maior erro que a gente vê acontecendo, que você vê acontecendo, que impede a conversão acontecer? A pessoa posta, a gente escuta muito isso, né, no nosso dia a dia aqui dentro da Polar, que eu fiz uma campanha, eu posto imóveis, mas eu não consigo converter. Aonde você enxerga o erro? Bom, Mai, pra mim, quando a gente recebe, né, esses cases que é dentro da Polar e até mesmo fora, quando a gente começa a estudar, eu vejo que o maior erro é o que você falou no começo, a falta de estratégia. Às vezes as pessoas estão fazendo tudo muito espaçado, ou faz muito bem só uma coisa, ou somente a outra, mas num conjunto, aquilo tá faltando. Só acredita no digital, né? A gente tá vendo muito essa questão. Não, eu posto muito em redes sociais, tá? Mas e o seu offline? O que você faz no seu offline? E o que você tá postando, né? Porque às vezes é que nem a gente vê, né? Às vezes só posta o imóvel, mas aí você vai ver de acordo com o público que aquela, né, franquia tá, não é muito aquilo que eles querem ver. Eles querem ver, às vezes, o por dentro do imóvel, alguma outra coisa a mais. Os atrativos próximos do imóvel. Exatamente. Então, essa falta de estratégia, então, às vezes, a pessoa realmente tá fazendo lindos posts no Instagram, mas tá sem estratégia nenhuma. E não é nada assertivo, né? Exatamente. Vira apenas uma galeria. E um outro comportamento que eu vejo muito acontecendo dentro das redes sociais é que nessa de tentar engajar, tentar atrair, as pessoas acabam fazendo memes em cima de produtos. Isso funciona no mercado imobiliário? Olha, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente nunca pode deixar de pontuar que nós estamos falando de um mercado tradicional. Não importa qual geração... É um alto investimento, Exato, né? Não importa qual geração vai comprar. Ainda assim, é um mercado tradicional, é uma coisa que vale muito, né? É o que a gente sempre fala, é um sonho. Não importa o valor, é um sonho. Então, às vezes, o meme acaba assim, ele é legal, só que de que forma você tá colocando aquilo? Nem tudo que é viral vale a pena. Sim, e a gente vê isso muito acontecendo, né? E quando a gente fala de memes, a gente começa a entrar num outro tópico, que são as gerações. Né? Eu fiz uma perguntinha aqui para a gente conseguir debater, eu vou dar uma lida aqui para ela, que antes de qualquer ação é preciso definir o seu público-alvo. E quando o assunto é mercado imobiliário, definir uma persona, imaginar mesmo o cliente ideal. Isso é uma dica que eu sempre dou na integração da Polar ou quando eu acabo conversando com algum franqueado ou alguma agência de marketing que atende as nossas franquias, imagine o cliente dentro daquele imóvel. Todo imóvel tem um cliente, a gente tem que pensar na metade da laranja, né? E nesse estudo de personas, você é um especialista em criação de perfis, né? Eu acho que vale a gente explicar para eles como fazer a criação de uma persona, a partir de que ponto começa, como imaginar a pessoa ideal morando naquele imóvel.
Quando a gente fala de persona, independente, né, de qual segmento você atua, eu sempre gosto de ter, no mínimo, 3 personas. Porque você nunca é fechado, né? Sim. Então, a gente sempre tem que trabalhar com umas 3 personas. E é muito diferente persona e público-alvo. Sim. Quando a gente fala público-alvo, a gente tá falando mulheres, 30, 40. A gente tem a especificação de uma pessoa real, né? Exatamente. A persona é uma imaginação que você tá criando ali em cima. E uma coisa que você falou que é muito importante é criar 3 perfis diferentes. Exato. Por quê? Porque eu tenho um imóvel que ele cabe como moradia, ele cabe como investimento, ele cabe como futura construção, né? Que daí entra, um incorporador, viu uma casa ali, pega o terreno, vai demolir para construir um empreendimento. Então, é aí que está a importância de você diversificar e pensar em todos os potenciais que aquele imóvel tem. Sim, e também não fazer muitas personas, porque senão você 3 se é o perde. essencial. Exato, 3 é o número-chave. E você sempre tem que lembrar que quanto mais detalhe, mais assertivo é a sua persona. Então, se for uma mulher, quantos anos ela tem, o que ela gosta de Criar fazer. um nome para ela, Exato, né? A gente tem os nossos nomes lá Crie dentro. nomes para essas pessoas. Sejam bem enfáticos no que ela gosta, hobbies, se ela tem família, filhos. né? Exato. O que ela faz no horário livre, quem que decide, porque essa mulher, às vezes, o poder de decisão de compra, no final, vai ser algo atrelado. Se ela tá comprando um imóvel e ela é mãe, né, vai ser algo atrelado àquilo que envolve o filho dela. Ou se, né, é um homem ou uma família, né, um casal, eles estão pensando naquilo. Então, essa persona tem que ser muito assertiva. E as proximidades que tem em torno do imóvel ajudam muito na criação dessa persona. Que a gente, quando vai criar, assim, tem um empreendimento ali, ele é no bairro Água Verde, próximo a um colégio, próximo à farmácia, a um mercado. Isso daí a gente já começa a imaginar que é uma família, né? Um marido ali, uma esposa, eles têm uma família, 2 filhos. O entorno do imóvel ajuda muito na hora de você entender a criação da persona e criar esse público-alvo assertivo. Você não vai mostrar um empreendimento que fica do lado de um colégio particular, infantil, para um casal de idosos que já tem filhos grandes e não tem netos, né? Ou um jovem que não pensa em ter filhos. Então, a gente tem que começar a pensar desde a base, porque a hora que você pensa, criou a persona, idealizou ali quem são os possíveis futuros moradores daquela região, daquele empreendimento, você começa a dar o start na sua campanha. Isso é marketing. E eu acho que a chave vira quando a gente começa a pensar como o nosso cliente mesmo e como essa persona, ela se comporta no que apenas vender o imóvel. Todo mundo pode vender um imóvel, né? Mas o que vai diferenciar você para aquela pessoa realmente comprar e se fidelizar, né? Então, a persona, ela ajuda muito você a construir... A se colocar no lugar. Exatamente. E ter os seus diferenciais. Porque a persona, ela vai... Quando você tem uma persona, você começa a ficar mais funilado, né? Quando a gente fala de topo no funil. Então, seus clientes, eles vão funilando. Vai vir mais clientes assertivos. Então, às vezes, você atendia 30, mas fechava 1. E aí, quando você começa a funilar, você começa a atender 5, mas vende 5. Então, quando a gente começa a funilar, quando a gente começa a ter essa persona muito mais direcionada, tudo começa a fluir muito organicamente. Sim, e depois que a gente cria a persona, a gente começa a entrar na questão de perfis, né? E hoje, comprando imóveis, lógico que tem um pouco mais para frente, mas vamos resumir em 3 ali, que são os baby boomers, millennials e geração Z. Cada um com um tipo de comportamento. Eu sou uma millennial e eu acho muito difícil me comunicar com a geração Z. Eu tenho que estudar muito e me desdobrar muito para conversar com uma geração que hoje está comprando imóvel. A gente, é muito mais comum a gente ver um jovem adulto de 20 anos comprando um imóvel do que há 10 a 15 anos atrás. São inúmeras facilitações de crédito, eles têm acesso a grandes fortunas através de redes sociais, N motivos ali que fazem esse jovem consumir e comprar um produto de alto valor, que é o caso do mercado imobiliário, né? E como conversar
com esse público. Você quase tá ali na casa da no geração Z, né? Mas eu gosto de trazer esse comparativo, e eu gosto de explorar esse comparativo, porque os millennials e os baby boomers, a geração Y, eles conversavam muito entre si. A forma de atingir esse público era uma linha tênue ali. E daí veio a geração Z com um comportamento completamente diferente. Eles têm costumes diferentes, meios de consumo diferentes, e como comunicar, como atingir esse público. Quando a gente fala, né, do perfil de consumo da geração Z, que você comentou, é tão explícito, né, para quem tá dentro deles, que é muito claro. Eles vivem na internet, o seu consumo é basicamente 100% na internet, e o que tá ali para eles é o que funciona, né? Então, é muito difícil, né? Antes a gente falava, né, de um perfil que era do milênio, você comentou, né, que o seu perfil, você vai e manda, né, outras pessoas, e você gosta de conversar, mas gosta de ser mais prático. A geração Z, ela vai muito mais a fundo. Ela lê muito mais, ela quer saber muito mais. Às vezes, talvez ela nem tenha 100% poder de compra, e o processo, né, é muito rápido com eles, né? Eles gostam, eles analisam, vê se vale a pena e compra. Eles não ficam, mas e se eu ver mais 5? Não, é aquilo. Eles são muito decididos, eu acho, a geração Z, né? E a gente entra em um outro tópico das gerações, que a geração Z, ela pode não ter o poder de compra. Que não, eu acabei generalizando ali no começo, né? Mas ela pode não ter o poder de compra, mas ela tem um poder chamado persuasão. Exato. A geração Z, ela nasceu para persuadir, e ela consegue, através de... A gente já viu casos dentro da própria Polar, do filho que viu um corretor postando um imóvel no TikTok, e o corretor, ele só tinha postado porque ele não sabia editar vídeo no CapCut, editou no TikTok, acabou postando e acabou impactando, e ele fez essa venda. Isso é um case dentro da Polar, e foi uma geração Z. Ele atingiu uma geração Z que levou lá para a geração Y, não sei dizer a idade do pai desse adolescente, mas aconteceu. Então, esse poder de persuasão impacta muito no mercado. Sim, e eu vejo que a geração Z, ela compra antes de efetuar a compra, né? Por exemplo, ela viu no TikTok, ela achou aquilo incrível, então na cabeça dela, aquilo já é dela. Sim. Então, por isso que para ela é muito mais fácil, ela vai e compra. E eles gostam muito também, né, que a gente fala do omnichannel, então você tem que estar em todos os canais. Então, às vezes, né, o pai tá no Facebook, mas essa geração Z, ela vai estar num TikTok da vida, e ela vai ver o corretor lá mostrando o imóvel de um jeito que se conecte com eles. Inclusive, hoje em dia no TikTok tem vários canais de corretores. E canais muito bons, inclusive, né? Sim, eu mesmo perco horas vendo várias casas. Eu falo, gente, eu queria todas. Porque daí eles colocam você num cenário, que é isso que eu acho que a geração gosta. Antes de efetuar a compra, se sentir dentro, se conectar com aquilo. E quando ele se conecta, pra ele já ficou fácil. Já é uma compra vendida, né? E eles são uma geração que... daqui a 5, 10 anos, eles vão estar comprando os imóveis, eles vão ser o público, e você tem que estar pronto para atingir eles, porque a mentalidade deles não vai mudar. Exato. O comportamento não muda. O público, os millennials, onde eu me encaixo, é sempre o mesmo, sempre foi o mesmo, que a galera de 90 a 2000, e sempre foi o mesmo, né? E quando a gente começa a falar dos Gen Z, a geração Z, você citou um tópico que é muito importante. A gente precisa estar em todos os canais. É TikTok, é Instagram, é Facebook, é LinkedIn, Pinterest, e daí entra a questão das fotografias. Investir em fotografia no marketing é fundamental, né? Mas você falou lá no começo que foto com coisinha, design gráfico, mas ele entra dentro do setor. Tudo, o marketing, ele engloba tudo. E a questão de boas fotografias, boas imagens, vídeos atrativos, é a hora que você começa a catar a geração Z. Porque eles vão pegar essa imagem, eles jogam para dentro do Pinterest, eles salvam dentro das coleções no Instagram, eles salvam o vídeo dentro do TikTok, então eles vão criando painéis. Nossa. E esses painéis de consumo é a hora que eles começam a fazer a definição. Os millennials, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre perfis de comprador, mas os millennials, a geração Z, desculpa, ela entra muito nessa questão do saber o que quer, ser enfático com o que quer e conseguir o que quer, né? Sim, eu vejo muito por mim, assim, sabe, mãe? Eu faço exatamente
exatamente tudo que você acabou de falar. Eu tenho uma pasta no TikTok, eu tenho uma pasta no Pinterest, eu tenho uma pasta no Instagram. E às vezes eu não vou comprar aquilo agora, mas tá na minha pasta. E eu sei que a partir do momento que eu tiver o poder de compra pra comprar aquilo que eu quero, eu vou tirar da minha pasta e eu já vou comprar aquilo. Porque eles têm essa coisa de visualizar. E por mais que, falando de imóvel, né, que é uma compra, né, que a gente sabe que não é de imediato, se ele se conecta com você agora, quando for o momento dele fazer a compra, ele vai voltar em você. O teu vídeo tá salvo. Pode ter certeza. Com certeza. Que o seu conteúdo tá salvo, porque a geração Z, eles salvam tudo. Sim. E eles... esses dias eu tava vendo um comentário que eu achei muito engraçado, que agora a moda da geração Z é não ter mais fotos no feed. Eu vi também. É a nova moda, gente, é não ter mais fotos no feed. Eles ocultaram tudo e eles só postam os stories. Então, por que eles não entram no Snapchat? Porque Snapchat já virou cringe, tá, gente? Eles nem sabem mais o que é Snapchat. Não sabem o que é Snapchat. Mas eles usam uma plataforma que já existe, que é o Instagram. Eles estão dando um novo uso para ela. E trazendo essa questão de uma outra plataforma que já existe, que é o Snapchat. É uma confusão ali, mas eu trouxe esse caso porque eu acho que é muito legal a gente explicar sobre o comportamento dessa geração. Eles criam e recriam coisas o tempo todo, né? E é através deles que vêm as trends, que se geram os memes. Memes é muita coisa dos millennials lá, a gente começou, mas a gente começou a andar para a geração Z correr, né? Essa que é a verdade. Mas e muitas das coisas que a gente comentou, assim, é corretor que faz meme, imobiliário que faz meme para divulgar, pode ter certeza que esse meme que vocês estão pegando, recriando, essa tendência que vocês estão utilizando, foi criada pela geração Z. Então, talvez uma forma de comunicar com eles, lógico, mantendo bom senso, mantendo os limites, que a gente nunca pode perder o limite. Usei um pedaço de um meme que era extremamente preconceituoso, politicamente incorreto, para fazer graça, para vender um imóvel. Isso daí não cabe no mercado. Isso daí é inaceitável. Mas, tá rolando uma trend do filme da Barbie, que foi o que aconteceu ano passado. Foi um boom, todo mundo usando, e a questão do vamos no cinema todos de rosa, postar a musiquinha da Dua Lipa, isso tudo veio da geração Z. Então a gente consome muito tendências que a geração Z desenvolveu, talvez sem muitas pretensões, mas que eles desenvolveram e a gente nem sabe. Então, por isso que é fundamental estudar os perfis. Sim, né? E eu acho que o time também, né? Porque eles criam tendências muito rápidas e desapegam muito rápido. Sim. Esse dia eu tava no TikTok. A hora que os millennials começam a pegar a moda, já era. Eu tava no TikTok e eles falaram, a trend foi pro Insta, já acabou então. Porque daí tá todo mundo fazendo, as tias estão fazendo, os millennials estão fazendo, daí já morreu. E daí você fala, gente, mas tava semana passada, tava em alta. É muito rápido. É muito rápido. E eu acho que isso é importante também, né? A gente falou sobre memes, né? Sobre a imobiliária fazer ou não. Você saber o que você tá fazendo, né? E pra quem você tá fazendo. Pra quem você tá fazendo. Né? Às vezes, ali o seu nicho do Instagram, né? Que daí a gente volta um pouquinho na persona do público-alvo que você atinge. Quem você quer atingir. Exatamente. Não conversa. Então, às vezes, você tá criando, às vezes, um conteúdo só pra fazer um conteúdo. E às vezes, você tá deixando de ser assertivo e atingindo realmente quem importa, né? Então, eu acho que essas conversas a gente tem que pensar muito bem antes de fazer e de colocar, se vale a pena, se conversa com a sua imagem. Porque tem perfis e perfis, a gente falou isso, vai falar um pouquinho mais pra frente. E até mesmo de franqueados, né? Tem alguns que têm esse linguajar mais jovem, eles se conectam, às vezes, com o mais jovem. E daí vale a pena, se a imobiliária dele também conversa com esse tipo de nicho e esse público. Agora, se você, né, não conversa com eles e só tá fazendo por fazer, eles vão te achar cringe. Sim. E não vai se conectar. Só pra explicar o que é cringe, é uma maquiagem pra chamar você de velho. Né? Essa geração usa muito esse termo, é um termo muito famoso no TikTok, e a gente prega muito essa questão do TikTok porque é muito importante que hoje um corretor diversifique as formas de conteúdo. Foi-se o tempo em que você podia postar a mesma coisa no Facebook, no TikTok e no Instagram. Foi-se esse tempo.
Você tem que comunicar. A gente sabe exatamente onde está cada público. Eu trouxe esses 3, né, que é os baby boomers, que é a famosa geração Y, os millennials e a geração Z. Que são os 3 mais recentes, porque eles têm consumos em plataformas diferentes. Né? Isso é um ponto muito importante. Millennial consome muito, muito mesmo o Instagram. Ele faz busca, ele fecha negócio através do Instagram, que foi um comportamento que foi modificado ali desde a pandemia, onde a gente precisou mudar as formas de consumo e os millennials usaram muito do Instagram para isso. Foi a crescente da plataforma. O Brasil é acho que é o 3º país que mais utiliza o Instagram no mundo todo, porque as pessoas consomem a plataforma tanto para lazer quanto para compra, para conversão. E daí a gente já entra num outro ponto, que é a geração Y, os baby boomers, que eles vão lá e é Facebook. Desculpe. É o Facebook, eles adoram o Facebook. Agora que tá voltando o Orkut, acho que eles vão voltar também, né? É a galera do WhatsApp, meme no WhatsApp. E daí vem a geração a geração Z, que é TikTok. É tudo. E eu acho muito engraçado, Mai, por exemplo, né, o Reels e o TikTok, eles têm um formato muito similar. Sim. São vídeos, né, e são vídeos rápidos. Mas o jeito de consumo, por exemplo, se você fazer um Reels, ele vai... A tendência dele, né? A gente chama de ser mais estético, ele tem que ser mais bonito, ele tem que ser mais pensado. Já no TikTok, por exemplo, se você vai fazer o vídeo de uma imobiliária, né? De um imóvel. Então, você vai fazer um vídeo todo bonito para um Reels. Pro TikTok, talvez ele vai se conectar mais se você jogar aquela clássica chamada "Quer saber como que é um dia de um corretor de imóveis?" E aí, já mudou totalmente o formato. Sim. Quer conferir o imóvel na íntegra? Próximo vídeo. Então, eles gostam primeiro de assistir um backstage pra depois ver... talvez eu queira ver o imóvel. E eles adoram quando tem parte 2, né? Sim. TikTok funciona muito essa questão do parte 2. Então, você tá num imóvel grande ali, divide o seu vídeo em 2, eles vão amar. Exatamente. No Instagram já é completamente o contrário. Você já fica, meu Deus, cadê o resto do vídeo? O que aconteceu? Em 1 minuto, é o pavor. É o pavor. Então, essas formas de consumo, essas formas de consumo imediatas, é o que eu chamo meio que de doença da sociedade, né? A gente começou a ficar cada vez mais imediatista. Cada vez mais afoito por coisas novas, conteúdos novos. Se a gente vê ali, a imobiliária só posta 3 vezes por semana, ela nem deve ser boa. A gente tem esse pensamento hoje em dia. Uhum. Quando começou lá atrás o Instagram, essa caminhada, eu lembro muito bem ali em 2018, 2019, tinha regra, tinha hora de postagem, né? Era do meio-dia às 2, das 18 às 20. Né, tinha quantidade de postagem na semana, tipo 2 a 3. Hoje em dia, se a imobiliária não posta todo dia, ela não existe mais. Sim, e é tão nítido, né, quando até a plataforma ela ficou mais inteligente no quesito de segmentar o público-alvo, que se você entrar, né, lá, né, nas configurações do Instagram e pesquisar um pouquinho em insights, vai aparecer lá exatamente a tabela de horário que tem mais gente online no seu perfil. Que às vezes o meu não é igual ao seu. Sim, por isso que é tão importante, por isso que a gente fala, você quer fazer marketing? Estude dados. Exato. Marketing é a união de todas as ações baseada em dados. Porque se você não estuda esses dados, você nunca vai ser assertivo. Tem muita gente que tá ativo no mercado imobiliário, que tem perfil ali no Instagram, mas que não é perfil público. Ele é um perfil pessoal, ele não é um perfil empresarial. Então, ali já começou o erro. Quando você tem um perfil comercial, ele te dá dados e você precisa desses dados. Exato. Né? Já me perguntaram, para que serve aqueles gráficos? Esses gráficos, eles servem exatamente para dizer horário de entrada, se a tua conta está engajada, quantas pessoas passaram a tua publicação, quando o número é muito alarmante, que a gente tem o total ali, por exemplo, deu 100 visualizações, dessas 100, se 40 pularam a tua publicação, ela tem algum problema, né? Mas 60 ficaram, mas quantas interagiram?
Exato. Né? A gente tem que pensar muito bem em todos esses, que a plataforma mudou, o algoritmo mudou, a entrega mudou, e você tem que começar a entender esses gráficos para você ser assertivo. E ele sempre tá mudando, né, Mai? Quando você achar Muda que você constantemente. entendeu, não se preocupe. Vai mudar e você não vai entender mais nada. Por isso que a gente sempre tem que estar estudando e sempre ter claro. E aí a gente volta de novo na persona. A sua persona não muda. Talvez a maneira como você atingir ela vai mudar. Sim. Mas ela não vai mudar. Então você sempre tem que estar estudando. Você sempre tem que verificar para onde ela tá indo, como ela tá consumindo, o que ela tá fazendo. Você sempre tem que estar atento. E o Instagram, é o que a gente falou, dados eles nunca vão mentir. Em qualquer plataforma. Se você tem um dado, aí é o que sempre chega, né? Não, mas eu faço tudo certinho. Aí você vê Será entrega. que faz mesmo? Não vende, não tem entrega, não converte. Aonde tá o erro? Então não tá tudo certinho. Algum escape tá tendo. E aonde tá o escape? Então, às vezes, né, é o que a gente sempre fala. 2 passos pra trás pra dar um pra frente, mas que seja assertivo. Sim, até a gente falou um pouquinho ali sobre a descrição do imóvel. A descrição do imóvel no portal da Polar, ela tem que ser clara, específica, ela tem que trazer as informações completas do imóvel. Quando vai para a rede social, você tem que imaginar aquela persona lá atrás que você criou morando ali, sabe? Tipo, more numa linda residência com luz matinal, bababá. Tem que romantizar. Isso se chama publicidade. Você tem que fazer a sua publicidade. E é ali que você cativa o cliente. Você pega ele para uma foto boa, mas a hora que você conseguiu fazer ele interagir com essa plataforma, ele vai ler. E a hora que ele lê, ele precisa se sentir cativado. Que daí a gente começa a entrar num lead qualificado. Né? Porque a gente tem que pensar que, tudo é lead. Correto, tudo é lead. Mas você prefere ter vários leads que só vão te fazer perder tempo ou ter um lead qualificado que vai ser convertido? Então você tem que... Aí entra a questão da importância de entender os gráficos, a importância de criar uma persona e baseado em tudo isso você começar a entender o público que acompanha a sua página. Porque um ponto que eu sempre levanto e que eu sempre vou levantar, nós somos 3 pilares aqui no marketing imobiliário da Polar. Nós, da franqueadora, cuidamos da marca. Então, isso daí você não precisa se preocupar, a gente está cuidando. As franquias, a página das franquias cuida dos imóveis. Deixa que eles anunciem os imóveis. Você, corretor, você tem que trabalhar o seu serviço. Sim. Né? O serviço da venda, da intermediação de imóveis. Então, quais que são os seus diferenciais? Como que você vai se vender? O que você tem de bom para oferecer? E aí a gente começa a entrar em como você vai conseguir conversar com o seu cliente. Por que eu defendo esses 3 pilares? Não é que o corretor não tenha que postar um imóvel, não é que a imobiliária não tenha que postar o corretor e que a franqueadora só vai cuidar da marca e etc. Não é isso, a gente não pode ser tão fechado nisso, mas é um resumo do que tem que acontecer. Um bom corretor, ele tem que saber defender o serviço, ele é um prestador de serviço. E daí, ele sabendo defender o próprio serviço, os diferenciais que ele pode trazer, as facilidades que ele pode trazer para aquele cliente, ele começa a conseguir caminhar para um lead qualificado. A gente falou tanto de gerações, perfis de consumo, a gente entra muito nessa linha a gente falou muito da geração Z, que a gente tem que explorar muito, porque os millennials, eles estão se baseando muito nas tendências que a geração Z está criando. Sim. E em cima disso entra a questão da facilidade. As pessoas têm buscado facilidade em todos os segmentos. A gente vê, a gente já citou aqui em alguns outros episódios, a criação de novas profissões através de facilidades. A prestação de serviço se tornou algo muito útil e importante no dia a dia das pessoas. A geração Z não quer fazer nada. E daí os millennials, eles vendo isso, sabendo que eles já trabalham muito, eles estão buscando por. Tipo, eu trabalho tanto, vou pagar alguém para, né? Vou buscar alguém para. E daí o corretor de imóveis, ele começou a entrar num outro patamar, né? A gente começou a ver o corretor de imóveis se tornando essencial para o mercado. Hoje você não vê mais o mercado imobiliário funcionando sem um corretor como intermediário. E isso é muito de perfil comportamental. Então, você saber defender o seu serviço, a sua prestação de serviço, a importância que você
tem para o mercado e quais são os diferenciais e as facilidades que você vai conseguir trazer para esse cliente, você começa a pegar ele. E isso ele vai começar a te conhecer através de descritivos, porque ele vai começar a ver como você fala. Né? Eu sempre falo, o texto, ele fala por si só. Você consegue entender a personalidade de quem escreveu através dos textos. Então, óbvio, cuidem com gírias, cuidem com erros de português, não abreviem palavras, porque isso tudo pode atrapalhar até mesmo na leitura do seu algoritmo, né? Mas a gente precisa começar a passar experiência, passar sentimentos através dos textos. E essa parte que você falou no final, mais de sentimento, é uma coisa que nenhum robô, nenhum algoritmo vai conseguir substituir no corretor, Não, que é a conexão. O chat GPT, ele é útil, mas ele nunca vai fazer o seu serviço. Não, e é isso que encanta com, né, um possível vendedor, né, um possível locador, que é a questão da conexão. Se um cliente ele se conecta com você, para ele aquilo bastou. E aí, a partir daquilo, ele vai conseguir explorar de você o que ele quer, o que ele tá buscando. Mas essa conexão, ele vai gerar num texto bem descritivo, na maneira como ele tá se portando nos stories, o que ele tá entregando, o que ele tá falando. E é o que entra, né, nessa palavra-chave que todo mundo quer ter, a experiência de compra. Sim. Mas quem vai proporcionar essa experiência de compra é o corretor. E ela começa muito antes da compra em si. Então, toda essa experiência que ele quer ter junto com o corretor, seja com o milênio, que vai buscar o corretor como facilitador, ou uma Gen Z que vai ver ele, né, num papel ali de ajudar, ou realmente ser mesmo um intermediador, essa conexão que vai virar a chave para qualquer geração. Então, não importa a geração. Se você é um excelente corretor, né, que aqui a gente pode falar de mão cheia, né, daqui dos nossos corretores. Quando você coloca essa excelência dentro do seu texto descritivo, dentro do seu comportamento, dentro dessa conexão com essa... E cria sua própria identidade dentro Sim. da rede, né? E é muito importante porque, que nem você falou agora, é um mercado essencial. A gente precisa de corretores. E não importa se tem, né, na rede 100, 200, 300. Se você tem a sua personalidade, se você tem essas características muito marcantes, de acordo com a persona que você criou, que a gente falou lá no começo, você vai conseguir conectar com ela. Que no fim, eu acho que é isso que importa. Porque daí as ferramentas, elas te auxiliam e elas ampliam tudo aquilo que você já está trazendo e tudo aquilo que você já está construindo. E é muito legal que você falou que quando a gente começa a falar de prestação de serviço, a gente começa a falar de uma coisa, um buraco bem mais embaixo, gente. A gente começa a falar de perfil de cliente. Porque uma coisa é você falar da geração que ele nasceu, uma coisa é você falar sobre o perfil de comportamento que ele tem, outra coisa é falar de perfil de cliente, né? Sim. E, pra gente deixar o programa um pouquinho mais dinâmico, eu fiz uma brincadeira. Você topa participar, Raíssa? Não tem como eu fugir mais, né? Não tem como, não vou deixar você sair. Mas eu vou fazer umas perguntas pra você aqui, hein? Ai, meu Deus, vamos lá. Além da geração que ele nasceu, a gente entra na linha de psicologia. Para quem não sabe, marketing trabalha muito a questão da psicologia. Não só de estudo de cores, estudo de comportamentos, mas estudo da mente humana também. Eu sempre brinco aqui que um bom corretor, ele é um pouco psicólogo, né? Sim. Porque ele tem que saber lidar com os diferentes tipos de clientes, com os problemas dos clientes. O cliente não quer desapegar. O cliente ele tá inseguro. Então, são perfis. Vocês já trabalham com isso diariamente, só que vocês talvez não saibam a nomenclatura correta de cada um deles. Então, a gente vai fazer uma brincadeira em cima disso. Vamos fazer uma brincadeira em cima de psicologias comportamentais agora, perfis comportamentais. Eu vou ler 4 perfis para você, Raíssa, e eu quero que você ajude a galera aqui a imaginar o atendimento correto para cada um deles. Combinado. Beleza? Então vamos lá. Perfil pragmático. Eu já começo falando que eu sou pragmática, tá? Depois eu posso até dar um exemplo do porquê que eu sou pragmática. É aquele cliente que não gosta de enrolação, ele é muito objetivo, ele gosta de agilidade, formalidade, praticidade no atendimento, ele sabe o que ele quer, ele sabe aonde ele quer e quanto ele pode gastar. Ele é aquele típico cliente que não te dá... Não pergunta se tá tudo bem, ele só fala oi e já fala logo o que ele quer. Qual que é o perfil ideal de atendimento para esse cliente?
Esse cliente é aqueles clientes que são um pouquinho mais chatinhos. Ele vai exigir de você certos tipos de fala e de comportamentos. Então, se você vai, né, numa visita, você precisa estar na beca, né? Então, ele vai exigir mais formalidade, você vai precisar ser mais atento. E ele não vai abrir muito espaço, né, do que de possíveis coisas. Ele já falou pra você o que ele quer. Então, você tem que ser muito assertivo com esse cliente. Eu acho que a assertividade é o perfil, é a coisa mais exata que tem que ter com o pragmático. Então, você vai dar lá 2, no máximo 3, né, opções de imóveis. Você estuda muito bem para ver o que ele quer, porque ele não vai querer perder tempo. Esse cliente, ele não quer perder tempo. Ele quer chegar e fechar negócio, né? Exatamente. Ele já sabe muito bem o que ele quer. Ele sabe o dinheiro que ele quer, por exemplo, imóvel, né? Ele sabe o número de quartos, quantos banheiros, ele sabe tudo já. Não adianta enrolar. Não. Esse daqui é muito bom, mas ele não tá na rua que você quer. Esquece. Exato. Ele quer naquela região. Então, esse cliente, ele é muito... enfático no que ele tá buscando e não adianta enrolar. O que você falou é perfeito, assim, ele não gosta de perder tempo. Manda poucas opções, tenta explorar ao máximo as informações ali do que ele tá buscando. Ele vai te falar, mas caso você precise de algo mais, vai perguntando naquele primeiro contato já. Ele não quer ficar falando com você. E não fica rodeando, né? Não fica perguntando muita coisa que não envolva aquilo que ele tá querendo, né? Diferente, né, de algumas outras pessoas que gostam, que fiquem perguntando, ele não. Esse cliente pragmático, você não precisa perguntar, às vezes nem se tá tudo bem. Fala, oi, eu sou corretor, no que posso te ajudar, ele vai falar, você vai mandar, e é isso. E é assim que ele gosta de fechar negócio. Sem enrolação, sem firula, ele quer fechar negócio. Ele veio pra fechar negócio. Sim, ele não te procurou à toa, né? Exato. É aquele típico cliente que ele já, provavelmente, ele já encontrou o que ele quer no site, ele quer que você mostre aquilo pra ele e leve ele lá pra ele fechar negócio. E eu falo que eu sou pragmática, vou citar até um exemplo pessoal meu, que eu não tenho tempo pra nada. Eu não gosto de perder meu tempo. Quando eu decido fazer algo, eu preciso ir e fechar. E daí eu fui trocar de carro, daí eu contratei um consultor automotivo. Não sei se você já ouviu falar dessa profissão. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei no Instagram, no caso. É uma pessoa completamente milênio, né? Eu tô me baseando na geração Z agora, sou jovem. Mas ele pergunta exatamente o que você quer. Daí eu falei, eu não quero ficar falando muito tempo com você. Eu sou péssima de WhatsApp, tá, gente? Se algum franqueado, algum ouvinte aqui, não se sinta ofendido, que às vezes vocês me mandam mensagem e eu não respondo, porque eu sou ruim de WhatsApp mesmo, tá? Mas daí eu falei pra ele, ó, não quero ficar falando com você. Eu quero isso, isso e isso, posso gastar tanto, me traga opções. Ele foi muito rápido, ele me ganhou naquele momento, porque não deu uma hora, ele já tinha conseguido as melhores ofertas do modelo que eu queria, da cor que eu queria, com o acabamento interno que eu queria, da cor do banco que eu queria, em 3 lugares. Daí eu já falei, esse é muito longe, eu não vou. E daí ele, não, então vou te acompanhar nesses 2. Daí eu falei, tá, me encontra em tal... Fui, tô com preguiça de ir na outra, a diferença era pouco, vou fechar aqui. Eu sou assim, eu sou muito rápida. Eu entro em loja de roupa, eu não experimento roupa. Eu odeio que o vendedor venha falar comigo em loja de roupa. Se eu vejo que não tem o tamanho que eu preciso, daí eu pergunto. Mas, de resto, não falem comigo. E esse perfil, eu posso dizer por mim mesma, é o mais difícil de agradar. Com certeza. Porque se você fica rodeando, a gente vai ficando cansado, pressionado. Eu odeio me sentir pressionado. Eu fico, pô, esse cara tá falando comigo de novo, sabe? Ou quando a loja fica mandando mensagem, pô, não quero saber de promoção. O dia que eu quiser saber de promoção, eu pergunto se tem promoção. É muito assim. Então, a hora que o cliente, você tem que dar espaço para esse cliente. Se ele quiser saber mais, além do que ele já te perguntou, ele vai te perguntar de novo. Então, dê esse espaço para ele, não vá para cima dele, porque você vai perder lead. As pessoas, elas acham que isso é bobo, mas às vezes vocês... eu tô com lead quente. Uma pergunta, um passo errado ali no WhatsApp já fez você perder esse cliente. Eu já deixei de comprar coisas porque eu achei o vendedor chato. É muito clássico desse perfil consumidor, porque ele só quer agilidade e assertividade. Se Exato. você não tivesse as 2 características, para ele não importa. E um outro ponto sobre o perfil pragmático tenta ser o mais rápido possível. Sim. E tente se enquadrar na agenda dele.
Isso eu acho que é fundamental. A gente entende que o corretor de imóveis ele tem uma agenda atribulada, cada hora ele está em um ponto, fazendo atendimento com o cliente, ele tem a questão do plantão, mas se o cliente falou, eu posso te encontrar 10 horas da manhã na quarta-feira, esteja lá 10 horas da manhã na quarta-feira e tenta ser o mais pontual possível. Eu ia falar exatamente isso, não atrase. Né? Esse cliente, ele odeia atrasos. Agora vamos para um outro perfil aqui, ó. O perfil analítico. Ele gosta de fazer perguntas, quer saber tudo, ver tudo. Normalmente, enquanto te pergunta, ele já está buscando a resposta no Google e normalmente esse cliente, tá? Ele já sabe a resposta. Tomem muito cuidado com esse cliente. Ele tá te testando. Ele é inseguro nas decisões e precisa ter todas as respostas antes de tomar uma decisão. Olha, esse perfil, né, de cliente, conheço muitos, né? E para você se preparar, opa, perdão, vou cortar. Para você se preparar para atender esse cliente, você tem que saber tudo antes dele. Porque, que nem você comentou, ele já tá procurando as respostas. Ele tá te testando. Então, você tem que ser um mais assertivo, só que nesse cliente, é você saber realmente as respostas. O que ele pode perguntar? Você já tem que saber antes dele perguntar. Porque ele vai ficar te testando, ele vai ver coisas perguntas aleatórias, né? Então, se você vai mostrar um imóvel, vá antes, né, ver esse imóvel, ver se pode derrubar uma parede, ver se aceita cachorro, ver o que tem por perto, ver o que não tem, ver o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se tem algum detalhezinho que ele vai reparar, porque esse cliente vai reparar em tudo e ele vai perguntar muito, ele vai te encher de perguntas, ele vai ficar o dia inteiro no WhatsApp e você vai ter que estar respondendo ele, porque ele vai querer saber o porquê disso, porquê daquilo, enquanto às vezes dá pra fazer. Como funciona, por que não dá pra fazer tal maneira de pagamento, tem que fazer outra. Ele vai querer saber tudo. E você vai ter que estar disposto para ele, porque esse é o perfil dele. Às vezes, e ele entra numa outra categoria que a gente pode até achar que é um cliente um pouco cansativo, só que ele não é cansativo, ele quer ser o mais assertivo possível. E para ele ser assertivo, ele odeia errar, né? Ele odeia errar. E para ele ser assertivo, ele tem que sanar todas as dúvidas dele. E ele vai ter muitas. Tem um ponto sobre esse cliente que eu acho muito interessante, que o cliente analítico, ele é muito inseguro. E ele se baseia muito na opinião alheia. Muito. Então, uma dica, acho que na hora do atendimento, é você, como corretor, evitar que esse cliente vá sozinho na hora da visita técnica do imóvel. Veja se ele não quer levar a esposa, o marido, se ele não quer levar o filho, um amigo, os pais. Tentem fazer ele levar alguma outra pessoa, porque ele se baseia muito na confiança. Então, leve uma pessoa junto ali, que ele já tem um vínculo, que ele já tem a confiança, que ele vai se sentir muito mais seguro e ele vai te fazer muito menos perguntas. Porque esse cliente é daquele que pergunta se pode derrubar a sanca, que horas que ele pode fazer obra, como que funciona a questão do elevador de serviço, coisas que o corretor não é obrigado a saber, mas que ele vai te perguntar, e isso para ele fechar o negócio é importante. Então, quanto mais preparado você estiver, melhor, e quanto mais, vamos dizer assim, protegido você estiver, melhor. Então, sempre fale para ele, é muito legal você levar alguém com você, tenta levar sua esposa, né? Acho que ela vai gostar lá da região, tenta levar seus pais. Só que, é lógico, antes de fazer essas perguntas, né, tente saber se o cliente tem uma esposa, se o cliente tem pais, né, mas tenta impulsionar ele a levar alguém com ele, porque ele vai se sentir muito mais seguro na hora da compra. E eu acho que uma dica também de ouro, assim, para esse tipo de perfil, né, que o corretor deve ter, é cuidar com palavras. Não sei, eu acho, porque vou ver, isso, né, demonstra pra ele também ter uma insegurança. Então, se você não sabe de uma resposta, você fala pra ele, olha, eu confesso que isso daqui eu posso ver daqui 5 minutos, eu vou fazer uma ligação e já te trago a resposta. Porque, realmente, às vezes você não sabe aquilo, mas você precisa demonstrar pra ele que se você não sabe, você tem alguém que sabe que você vai resolver aquilo na hora. Uhum. Porque se você ficar muito, eu não sei, isso não é comigo. Ele não vai sentir segurança em você e ele não vai querer comprar. Vocês estão entendendo que esses tipos de perfis, eles podem derrubar o seu atendimento? Sim. Você pode estar na boca do gol e errar o chute. Por mensagem. Isso é o mais triste, né? Às vezes a gente perde o cliente por causa de um oi errado no WhatsApp. Né? Isso é comum de acontecer e as pessoas não sabem, o cliente desistiu, acho que encontrou outra coisa. Não, foi o seu atendimento.
foi a sua abordagem. Agora vamos para outro perfil que eu já falei aqui nos bastidores, que é o perfil da Raíssa, que é o perfil afável. Ele gosta de relações interpessoais, ele confia em tudo que você diz. Ele gosta de criar relacionamento, saber da sua vida pessoal, ele cria vínculos facilmente. É aquele típico cliente que não gosta de te decepcionar. Se você olhar para ele e falar que essa caneca é vermelha, ele vai pegar e vai falar, é vermelha. Ela tem um tomzinho de vermelho apesar mesmo. de saber que não, ele não quer te decepcionar, porque ele quer criar vínculo, ele gosta de amizade, ele é aquele cliente amigo que você vai criar uma relação mesmo. Olha, para esse cliente, eu como cliente... Você como afável, perfil afável. Eu como afável que sou, pra mim é muito importante. A gente às vezes até fala que ele é um pouquinho carente, porque ele gosta, né? Então você perguntar se a pessoa, ela tá bem, como que é, quem vai morar junto com ela, o que que ela tá procurando, né? Em que momento da vida essa pessoa tá. Você tem que entender esse cliente melhor, que ele gosta disso, ele gosta dessa atenção, ele gosta que você se preocupe. Ele conta muito sobre a vida dele, muito, né? Qualquer brecha que você der, ele tá falando. Ao contrário do perfil pragmático que a gente começou falando, ele que não conta nada. Ele não vai te contar nada. O perfil afável, ele conta a vida inteira dele, até quando ele ganha daqui a pouco. Exato. Né? E é muito mais fácil de você ser assertivo com esse cliente. Porque ele não vai deixar nada no oculto, ele vai falar tudo. Tudo que você perguntar a esse cliente, ele vai falar. Então, assim, se você... E que nem você falou, ele gosta de criar relações. Então, se é uma mulher e ela é mãe, Dia das Mães, oi, eu lembrei de você, Dia das Mães. Será amistoso com ele, foi né? aniversário dela, e fala, parabéns, né, lembramos aqui de você e vamos fechar logo. Porque ele vai se sentir, de uma certa forma, pensar em mim, olha como eles se importam comigo, como que eu não vou fechar com eles? Tipo a minha amizade, né? Exato. Meu novo amigo, ele vai te seguir no Instagram. Vai! Eu acho que uma dica legal que a gente tem para dar para os corretores em cima desse perfil afável é que na hora de, ao invés de, viu o imóvel, marcou uma visita. Ao invés de você levar ele diretamente para visita, chama ele para a loja para tomar um café com você, crie relações com esse cliente. Sim. Foi fazer a visita, tá ali no imóvel, chama ele para uma caminhada no entorno ali para conhecer a região. Esse tipo de coisa parece banal, mas para ele, para este perfil, é fundamental. Você criar essa amizade. E saiba o que ele quer, né? Porque esse cliente, ele vai deixar muito claro, porque ele vai falar para você literalmente tudo que ele quer, tudo que ele sonha. Então, esteja atento no que ele tá falando. Então, às vezes, ele comentou com você que no futuro, daqui 5 anos, ele quer ter um filho, exatamente. Então, já leva o imóvel, se ele vai comprar, né? Leva um imóvel que tenha uma região que seja um pouco mais tranquila, que seja pra criança. Fala, eu lembro que você comentou comigo que queria ter um filho. Imagina daqui 5 anos, daqui a pouco tem uma escolinha aqui perto. É um bairro, né, bem bairrista, aqui é muito familiar. Esse tipo de sutileza encanta muito o cliente. Esse é o cliente mais fácil, né? Você já percebeu. Ele é bem facinho. Agora eu vou falar um bem difícil. Pra gente finalizar o nosso game aqui, que é o cliente expressivo. Ele é expansivo, extrovertido, ele não trabalha com a lógica, ele é 100% emocional. Ele parece muito com o pragmático, só que ao invés de usar a lógica, ele usa as emoções para lidar com a vida. Ele gosta de sentir-se exclusivo e único. Esse cliente, ele tem vários detalhes nele que a gente sempre tem que estar atento logo no começo, porque ele é um tipo de cliente que você perde no começo. Porque se ele sentir que você não está sendo exclusivo com ele, ali você já perde ele. Aí a gente estava até comentando, né, que esse cliente, se você, né, pegar e falar para ele que você estava... desculpa a demora, estava atendendo outro cliente... Ali, acabou pra ele? Pra ele, acabou. Não. Ele é único, ele é exclusivo, você só tá atendendo ele. Sim, e você não pode falar, por exemplo, não, é porque a gente pode se encontrar outro dia, hoje eu já tenho uma visita. Não, pra ele não, ele tem que ser exclusivo, tem que ser na hora dele, porque ele também tem esse perfil de ser imediatista, ele quer na hora dele, conforme ele quer, e ele sempre vai querer esbanjar também, né? Esse cliente é um tipo... É o famoso que gasta mais do que pode. Exatamente. Se o financiamento libera, ele vai estar fazendo, não importa quantas vezes ele precisar fazer. Ele vai fazer. Esse perfil de cliente é muito interessante. Eu acho que ele é um dos mais comuns, inclusive, porque quando você está fazendo uma compra, principalmente uma compra de alto valor, que é o caso do mercado imobiliário, você quer se sentir especial. Sim. Você quer que aquele momento seja especial para você. Então, essas
inter-relações que a gente vai criando com o cliente, essa exploração de proximidades que a gente vai criando com o cliente são muito importantes em todos eles. Só que em todos eles a gente tem que ter um filtro ali de como. E o perfil expansivo, ele tem uma característica que é muito importante, que eu sempre gosto de comentar. Ele gosta de ser lembrado. Né? Às vezes você está fazendo atendimento da venda de um imóvel, principalmente, ele é longo, né? O corretor ele fica bastante em contato com esse cliente, mas às vezes você não precisa só falar do imóvel. Você está chegando alguma data comemorativa, manda um post de felicitação para ele, ou às vezes manda uma mensagem de bom dia ali, bom dia, passei na frente de uma loja aqui, lembrei de você, porque ele vai te contar que gosta de um chocolate, que torce para o time tal, que gosta de praticar um esporte. Então esse cliente ele se abre facilmente, mas para isso você precisa perguntar. E esse momento da pergunta, e aí, quais são seus hobbies? E aí, o que você gosta de comer, cara? Perguntar esse tipo de coisa para esse perfil de cliente, ele se sente importante. Para ele não é invasivo, né? Para ele é um carinho ali, pô, esse cara é meu fã. Ele quer sentir isso, ele é meu fã, ele quer saber tudo de mim. Então, a conversão com esse cliente, ela é muito mais fácil do que com os outros, porque ele compra muito na emoção, mas ele compra na emoção porque ele acha que você está correndo atrás dele. Exato. E não ele correndo atrás de você. Você tem que dar aquela impressão para o cliente que não foi ele que entrou no portal da Polar, que foi no Instagram da loja, que mandou mensagem. Você tem que converter essa situação para... Não, o corretor veio atrás de mim. Ele quer muito me vender um imóvel. É esse o sentimento desse cliente. Então, quanto mais você afofar ali essa relação com ele, agradar ele, você consegue converter muito mais fácil que os outros 3 perfis, por exemplo. Sim, e ele é muito fácil, né, Mike? Nem a gente comentou. Porque se você falar que lembrou dele, pra ele aquilo ali já ganhou o mundo, né? Ele virou o teu lead. Exatamente. Então você estudar muito bem, né? E esses tipos, cada cliente, eles vão se apresentar para você de uma forma muito certeira. Você consegue ler, conforme você vai aprendendo sobre o assunto, você consegue identificar muito fácil quais são eles. Então, sempre, né, o corretor, além dele ser, né, essa profissão que sempre tem que estar estudar algumas outras áreas, como você comentou, da psicologia, comportamento, o que eles fazem, o que eles aprendem, porque isso, na verdade, é uma forma de você conseguir converter muito mais, de maneira muito mais assertiva. Então, às vezes, você pode estar atendendo, sim, 5 clientes que têm esse perfil expansivo, mas eles precisam se tornar únicos na sua vida. Na sensação e na cabeça deles, eles precisam ser únicos. Então, você precisa entender com quem você está falando para você saber como você falar. E até porque, igual eu falei agora há pouco, o processo de compra de um imóvel, ele tem que ser muito especial, independente do perfil do cliente. Mas, por isso que é tão importante que vocês entendam esses diferentes perfis psicológicos, não só se baseando, que cliente chato. A gente escuta muito, ele é carente, é perfil psicológico. Então, vocês conseguem fazer uma conversão muito mais assertiva e muito mais rápida, inclusive, que você não precisa ficar correndo atrás, reciclando o lead, porque se você conseguiu entender o perfil psicológico dele lá no começo do atendimento, você já sabe exatamente a abordagem ideal para ele, a gente consegue fazer uma conversão, muito mais rápido. E agora, Raia, a gente entendendo os diferentes perfis que a gente explicou aqui, os perfis psicológicos, os perfis comportamentais e também a questão da criação de persona. Você, como especialista em campanhas, eu queria que você desse uma dica para a galera. Lembrando que a gente só fez uma pincelada aqui do que é o marketing, mas eu queria que você desse uma dica para a galera que, agora que eles entenderam como que cria uma persona, perfis comportamentais de gerações e perfil de cliente, como que ele consegue criar uma campanha ideal dentro das redes sociais? Mas eu acho que a campanha ideal para ele vai, primeiramente, né? Você estudou o seu cliente. Então, é um perfil que ele vai gostar mais de vídeo ou mais de post estático. Aí você já começa a diferenciar. Você bola uma estratégia. Então, você vai alimentar aquilo de acordo com a estratégia que você colocou.
E aí você contar pra ele de uma forma muito bonita. Eu acho que a estratégia, a campanha perfeita, ela nunca vai existir, porque ela sempre vai estar mudando. Mas você tem que estar aberta ao seu cliente. Então, eu vou atender agora. Eu entendi o meu cliente. Primeiro você entende seu cliente, aonde ele tá, o que ele quer consumir e como ele quer, como você precisa contar aquilo pra ele. Então, a campanha perfeita, né, ela vai ser de acordo com aquilo que você quer mostrar pro seu cliente. Então, ok, entendi que o meu público, ele é uma geração Z, então eu vou falar com ele. Então, estuda o seu cliente, vê onde ele tá, o que ele quer consumir, o que ele tá buscando no momento e fale com ele da maneira mais agradável, de acordo com o perfil dele. Não, perfeito, Rai. É a minha pupila, gente. Mas agora, antes da gente encerrar o nosso podcast, eu gostaria de pedir agora uma dica para você, porque, vamos lá. A gente falou das diferentes gerações que hoje têm poder de compra. Geração Z, Millennials, Baby Boomers. A gente falou dos 4 perfis principais ali psicológicos, né? E como juntar esses 3, fazer essa salada mista ali em um único perfil do Instagram ou em um único perfil do TikTok. Como criar toda essa salada mista ali para atender esse cliente em um único perfil? Não é impossível. Você tem que ter... É o que a gente volta a começar a falar. Você precisa ter uma estratégia. Mas quando a gente fala, por exemplo, né? Existe uma diferença quando a gente fala do corretor e da página da franquia. Se a página da franquia, você precisa aprender a conversar com todos esses públicos. Então, sim, você faz um post estático, às vezes, né? Que vai atingir mais um público X e Y. E daí, no Stories, o mesmo conteúdo de uma outra maneira. Falar de uma maneira um pouquinho mais assertiva para um outro tipo de geração, né? Vamos supor, Millennial e Baby Boomers estático, e daí no Stories você fala do mesmo imóvel nos Stories, só que para uma linguagem mais a geração Z. Agora, se a gente tá falando de perfil de corretor, foi que nem a gente falou do começo, é a questão da conexão. Você vai aprendendo e você vai falando. O diferencial, aí eu já acho que do corretor vai ser quando ele for para esse atendimento dele mesmo, pessoal, sabe? Quando alguém te chamar de uma DM, quando alguém te chamar, né? Por enquanto, você vai ter que usar a estratégia que a gente usa desde que o mundo é mundo, que é o encantamento. Encante seu cliente. Não importa qual geração ele for. Se ele ficar encantado com você, se ele gostar daquilo que você está apresentando, ele vai chegar, ele vai fazer a compra e daí você vai funilando ele, percebendo qual perfil comportamental ele é, qual geração ele é, se ele se encaixa na sua persona. Mas encante o cliente. Ele vai querer te ouvir e ele vai estar disposto a você. Muito obrigada, Rai. Foi maravilhoso o nosso podcast. Obrigada, Fiquei muito feliz de te receber aqui. E, gente, o tema marketing, ele é um tema que dá pra gente explorar de N maneiras. Tanto redes sociais, como o mundo offline, campanhas, como criar campanhas. Então, fica aqui aberto o nosso convite. A partir de hoje, no lançamento desse episódio, a gente vai deixar aberto um card lá no Clique Apolar para vocês levantarem as principais dúvidas de marketing. E cada programa, cada mês, a gente vai trazer um tema diferente dessa área, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!